Querido ouvinte, boa noite, graça e paz para você que é cristão. Seguimos aqui ouvindo, refletindo na palavra do nosso Deus. Você sabia que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado? Você sabia que não é possível a gente receber benefício nenhum, proteção alguma, bondade nenhuma, se Deus não nos der? É sobre isso que versa o Salmo de número 127. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Esse Salmo 127 é um salmo de peregrinação. Os salmos de peregrinações, eles são um conjunto de salmos que tem dentro do livro dos Salmos. E esses salmos, eles eram cantados pelos peregrinos, pelo povo judeu, enquanto o povo judeu, eles, em atendimento a uma ordem dada por Deus, eles caminhavam em direção a Jerusalém para cultuar ao Senhor em algumas festas anuais, conforme Deus havia determinado. E Deus havia determinado que o seu povo, que os salmos de a casa a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Querido ouvinte, o Salmo 127 é um dos poucos salmos de peregrinação cujo autor é possível identificarmos. Nesse caso, o autor desse salmo é o rei Salomão. Inclusive, no final do verso 2, lemos assim: pois assim dá ele aos seus amados. Amados. Amados no hebraico é uma palavra que dá origem à palavra Gedidias, que foi o primeiro nome de Salomão. Gedidias, o amado do Senhor. A ocasião do salmo é desconhecida, mas acredita-se que Salomão o teria escrito na época da construção do templo, e por isso a referência aí a edificar uma casa no verso 1. Acredita-se também que este salmo era cantado pelos peregrinos, assim como o Salmo 126, após o retorno do cativeiro da Babilônia, quando eles tiveram que reconstruir tanto a nação quanto o templo. Por isso, a pertinência, a relevância de se cantar sobre a dependência de Deus para edificar a casa e guardar a cidade. Expressões que a gente viu aí no verso 1. O povo também precisava de uma população mais numerosa para auxiliar na construção e na segurança da nação, já que uma parte ficou no cativeiro e outra parte só voltou mais tarde. Então Israel estava ameaçada por povos hostis, perigosos. Por isso a importância do tema filhos neste salmo.
Mas você sabia, querido ouvinte, essa é a mensagem principal dessa noite. E eu começo chamando a sua atenção com essa pergunta. Você sabia que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado? Deus é soberano. Sem o trabalho dele, todo o seu trabalho é inútil. Todo o seu trabalho é em vão. Esse trabalho que você se dedica, que você acredita que por ele você ganha o seu sustento, que por ele você alimenta a sua família, que por ele você alimenta a sua alma, que por ele você se protege. Esse trabalho é inútil, é em vão, se Deus não for favorável a você, se Deus não se compadecer de você. Esse salmo mostra a convicção do salmista e dos peregrinos de que o homem é totalmente dependente de Deus. Para tanto, o salmista, ele didaticamente, organizadamente, ele aborda 4 esferas da vida, 4 áreas da vida humana, através do uso de figuras, para demonstrar que todo o bem da vida procede de Deus. Vejamos então, a primeira figura que o salmista utiliza é a figura da edificação, da construção. Você que é construtor, que é pedreiro, que é engenheiro, você conhece bem essa área da vida, que é a construção, que é a edificação. E nós vemos aí essa figura no verso 1, para mostrar que o homem depende da ação de Deus na esfera da construção. No início do verso 1, Salomão usa a figura da edificação de uma casa. Lemos assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O homem pode intentar e até edificar uma obra qualquer, porém, se o Senhor não edificar, o trabalho do homem terá sido em vão. Essa palavrinha aí, se, aí no início do Salmo, expressa uma condição. Ou seja, se e somente se o Senhor edificar a casa, ótimo, edificada ela será. Porém, se o Senhor não edificar, o trabalho do homem, do melhor pedreiro, do melhor artífice, do melhor engenheiro, será inútil. A condição para o sucesso de uma obra qualquer está no agir do Senhor. Se o Senhor, querido ouvinte, Deus é soberano, o qual agindo, operando, edificando, ninguém pode impedir. Salomão sabia que de nada lhe adiantava em tentar edificar o templo, ganhar tanta riqueza para investir naquilo, ter os melhores profissionais na construção. Também de nada adiantaria os hebreus, os judeus, planejarem, reconstruir a nação e o templo. Se Deus não edificasse, seria em vão, seria inútil. Em vão pode ser aqui no sentido de que a edificação não ia ser concretizada. Eles poderiam suar, trabalhar, laborar, se sacrificar, mas não iam conseguir finalizar a construção. Pode ser também que mesmo que essa construção fosse finalizada, ela não alcançaria as finalidades que se tinha em mente, aquilo que o homem planejava com aquela construção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu conheço uma pessoa que passou a vida trabalhando, economizando bastante para construir um apartamento de frente para o mar. Eu conheço esse apartamento, eu já fui nesse apartamento. Há algum tempo, eu tomei conhecimento de que essa pessoa se separou e na divisão de bens, como ela não teria condições de arcar com a manutenção daquele apartamento, ela preferiu não ficar no apartamento que ela, com tanto sacrifício, construiu. E ela foi morar em um casebre, em uma casinha. Querido ouvinte, quando eu soube desse fato,
Eu me perguntei do que valeu ela ter se sacrificado durante toda a sua vida em prol daquela construção. Uma análise que poderíamos fazer com base nesse salmo é que aquela pessoa, com muito esforço, conseguiu edificar aquela casa, mas Deus não lhe abençoou, de modo que o seu trabalho foi inútil, foi em vão e ela não se beneficiou daquela construção. Não esqueça, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A sua confiança está aonde, querido ouvinte? Ah, irmã Jamile, então eu não posso cogitar, pensar, planejar, construir nada. Não, não é isso que o Salmo está dizendo. Pelo contrário, o Salmo nos mostra que o trabalho em uma edificação será inútil somente se Deus não trabalhar em nosso favor. Por isso precisamos buscar entender qual é a vontade de Deus, para gastarmos nossas forças apenas naquilo que Ele aprova, trabalhando sempre com fé e com dependência nele. Inclusive o Senhor Jesus, ao falar sobre o preço de ser um discípulo, ele diz em Lucas 14, versos 28 e 29 o seguinte: porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Querido ouvinte, Jesus aprova a atitude cautelosa do construtor que, antes de construir, analisa os custos de sua obra para que não deixe de concluí-la e seja vítima de zombaria. O problema não é construir. Salomão construiu diversos palácios, inclusive o grandioso templo do Senhor. Mas ele disse em Eclesiastes: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. O problema não é construir. O problema é não termos a convicção que Salomão, experimentado em tantas construções, teve, ou seja, de que será em vão nosso trabalho se Deus não cooperar conosco. Não adianta se lembrar de Deus e pedir a sua bênção somente depois de construir ou somente depois de decidir construir. É necessário pedir orientação antes e construir com fé, pela fé em Deus. Deus é soberano. Dependemos dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Essa foi a primeira figura trabalhada por Salomão para mostrar que o homem depende do Senhor. Ele olhou para a construção e tratou desse assunto. Mas agora, ainda no versículo 1, ainda no verso 1, na parte B, ele vai trazer uma outra figura, uma outra área da vida, que é a proteção. Quem é que não quer segurança? Quem é que não quer proteção? Você que está ouvindo aí, qual o valor que você dá para a proteção? Alguns colocam como bem supremo a proteção. Mas para mostrar que o homem depende de Deus, na esfera da segurança, na parte final do verso 1, Salomão usa a figura da proteção de uma cidade. Lemos assim aí na parte final do verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De nada adiantaria Salomão em tentar proteger a nação. De nada adiantaria os hebreus que voltaram do cativeiro buscarem proteger a cidade contra os moabitas, que eram seus inimigos. Além de construir a cidade, eles tinham que se proteger dos inimigos. Se Deus não os protegesse, tudo seria em vão. Eles sofreriam ataques do inimigo e certamente iriam perecer. A cidade seria novamente saqueada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
O homem pode tentar se proteger, guardar em segurança a si mesmo, sua família, sua cidade, como esse povo, os hebreus. Porém, se o Senhor não guardar a vigilância do homem, terá sido em vão. Da mesma forma, a palavrinha aí, ó, se, no início da frase, expressa uma condição. Ou seja, se e somente se o Senhor, o guarda de Israel, guardar a cidade, ótimo, a cidade estará segura. Porém, se o Senhor não oferecer proteção, os cuidados do homem serão inúteis. Se o Senhor não guardar, Ele é o soberano, o qual agindo, operando, guardando, protegendo, ninguém o pode impedir. Em 2019, o noticiário local divulgou que um grande supermercado da cidade foi arrombado e ladrões levaram cerca de 130 mil. Disse ainda a reportagem que aquele estabelecimento era protegido por câmeras, por sensor de alarmes, por sistema de monitoramento de vídeo e também por cofres bem protegidos. Humanamente, ouvinte, o estabelecimento estava bem protegido, mas isso não evitou o furto daquela grande quantia. Você que é cristão, que é peregrino do Senhor, ouça isso. Devemos usar todos os mecanismos disponíveis para a nossa proteção e segurança. Inclusive, devemos ser cautelosos. Devemos nos cuidar. Os cuidados são importantes. Todavia, devemos estar conscientes de que isso de nada adiantará se Deus não nos proteger. Porém, o contrário também é verdade. Se Deus nos guardar, não há o que temer. Não há por que se desesperar, se desestabilizar. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos descansar, pois o Salmo 121 mostra que Deus é o fiel guarda do seu povo, e esse guarda não cochila. Tenhamos a convicção do salmista, de que Deus é soberano, Ele é o fiel guarda do seu povo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão você vigiará. Em vão o melhor soldado vai vigiar, se o Senhor não te guardar. Essa, então, foi a segunda figura utilizada por Salomão para mostrar como o povo de Deus depende de Deus. Agora, nós vamos ver a terceira figura. Ela está aí no verso 2. É a figura do trabalho. Na área do trabalho, nós vamos ver a dependência de Deus. Para mostrar que o homem depende da providência de Deus para o seu sustento, no início do verso 2, Salomão usa a figura do trabalho. Lemos assim no verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono enquanto dormem. Pão de dores representa o alimento resultante do sacrifício e das dores. O seu sustento é resultado de um trabalho penoso, querido ouvinte? Esse dinheiro que você tem, o alimento, seus bens, te custam um sacrifício penoso? Talvez seja porque você tem buscado com as suas próprias forças. Fora de Deus, é em vão construir, vigiar e até mesmo trabalhar. Inútil vos será levantar de madrugada. Às vezes você pode se gabar, né? Não, mas eu levanto bem de madrugada. Eu durmo bem tarde trabalhando. Eu como penosamente. Olha o que o texto está dizendo. Aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. O nosso sustento, povo de Deus, está garantido quando a gente ainda está dormindo. Quando a gente acorda e vai trabalhar, porque Deus abriu uma porta de trabalho e nós devemos nos deleitar e nos esforçar
no nosso trabalho, glorificando a Deus através dele, mas consciente de que a nossa dependência real é de Deus. Nosso sustento é fruto da bondade de Deus, que nós ouvimos aqui acerca dela semana passada, e não do nosso trabalho. De nada adianta ao homem levantar bem cedo, dormir bem tarde, para comer penosamente o alimento que adquiriu com tanto sacrifício. Existem pessoas que acham que se não trabalharem até muito tarde, vão empobrecer. Outras pessoas pensam que se não levantarem bem cedo e trabalharem arduamente, sacrificando às vezes sua saúde, sua família, sem descanso, acham que vão empobrecer. Essas pessoas acreditam que o seu sustento depende de si próprias, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua força física, e ficam desesperadas. E ficam desesperadas. No entanto, as Escrituras mostram que não adianta o homem viver penosamente trabalhando, acreditando que o seu sustento é produzido por eles mesmos. A fé não é pelo que você produz. A sua fé tem que estar em Deus. Vivendo desse jeito, eles podem acabar incorrendo em algo que Deus proibiu, que é a ansiedade. Dormem e acordam obcecados pelo trabalho. Não faça isso. Pois, como diz o Salmo, Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, enquanto eles descansam. E falando sobre o descanso físico, representado aí no fato de deitar tarde e acordar de madrugada, somos advertidos que devemos descansar não somente fisicamente, mas, sobretudo, devemos descansar o nosso espírito, descansar no Senhor, nos entregar aos cuidados dele. Nada de ansiedade pelo dia de amanhã. Aos seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto descansam nele. Deus age em favor daqueles que nele esperam. Você prefere pão de dores, resultado de dores, de fadiga, ou a bênção do Senhor, que enriquece e que não te acrescenta dor? Fique com o que está escrito em Provérbios 15:16. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Repito, não significa de modo algum que não devemos trabalhar honestamente. O próprio Salomão, em Provérbios, encaminha o preguiçoso ao encontro da formiga, para ver que, mesmo sendo a formiga sendo um ser tão pequeno e frágil, ela trabalha quando pode para descansar nas estações que não pode trabalhar. Esse salmo, então, não significa que não devemos trabalhar, mas que não podemos ser obcecados pelo trabalho. Mesmo quando trabalhamos e recebemos um ótimo salário, não podemos nos enganar, pois o nosso sustento provém de Deus. Longe do Senhor, nosso árduo trabalho não passa de correr atrás do vento. Ouça o que está escrito em Eclesiastes 2, versos 4 em diante. Diz assim, olha o testemunho de Salomão. Depois de ter trabalhado tanto, olha o que ele disse. Empreendi grandes obras. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares, plantei árvores frutíferas, fiz açudes para regar com eles o bosque, comprei servos e servas, tive servos, nascido em casa, possuí bois e ovelhas, mais do que todos que foram antes de mim. Amontoei também para mim obras que fizeram as minhas mãos. Era vaidade e correr
atrás do a fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem, disse ele, do que comer e beber e fazer que a sua alma desfrute o bem do seu trabalho. No entanto, vi que também isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Viu aí o testemunho de um homem que se dedicou tanto ao trabalho? Ele concluiu que separado de Deus, essas coisas não passava de correr atrás do vento. Querido ouvinte, qualquer trabalho que façamos cegamente, acreditando que daquilo depende a nossa existência, é correr atrás do vento. Em Atos 17, 25, vemos que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Essa casa que você construiu com o suor do seu rosto, quem vai morar nela daqui 200 anos? Esse carro que é tão importante para você, de quem ele será daqui muitos anos? Quanto tempo ele vai subsistir? Não temas, não temas, porque como diz a palavra de Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Peregrinos do Senhor, povo de Deus, devemos trabalhar com afinco, mas cientes de que dependemos do Senhor, de que todo bem procede de Deus e de que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente adquiriste, pois aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Vamos agora para a última figura que Salomão vai lançar a mão aí, a figura da fecundidade, para mostrar que o homem depende de Deus para edificar a sua família. No verso 3, Salomão usa a figura da fecundidade. Vamos ver aí que para que haja uma família, para que se tenha filhos, o homem também depende de Deus. Olhem o verso 3. Eis que os filhos são herança, sabe de quem? Do Senhor. E o fruto do ventre, sabe de quem é? Um galardão do Senhor, o seu galardão. Após Salomão mostrar que o homem depende de Deus para construir, para se proteger, para adquirir o seu sustento, Salomão mostra que a fecundidade para gerar filhos também vem do Senhor. Herança é algo que recebemos gratuitamente, sem trabalhar, sem contribuir. Dizer que os filhos são herança do Senhor é dizer que os filhos são presentes gratuitos dados por Deus. E para mostrar como Deus é bom ao recompensar os homens com filhos, Salomão, nos versículos 4 e 5, descreve o auxílio e a proteção que os filhos davam aos seus pais e até mesmo à nação nesse momento de reconstrução. Ora, se os filhos tanto protegiam os pais e se eles são dados como herança por Deus, então a ajuda dos filhos nada mais era do que a manifestação da provisão de Deus, dada aos homens através dos seus filhos. No verso 4, vemos que os filhos são comparados aí como flechas nas mãos do valente, nas mãos do guerreiro. Os guerreiros usavam flechas como arma, e os filhos eram como armas, como seus defensores em tempo de guerra. A expressão filhos da mocidade
mostra que os filhos gerados ainda na mocidade serviam como uma proteção ainda maior aos pais, quando os pais chegavam à velhice. No verso 5, nós vemos que é bem-aventurado era o homem que tivesse muitos filhos. Afinal, quanto mais filhos, mais defensores. Aljavas, que é um termo que a gente vê aí, eram os estojos que os guerreiros usavam para guardar suas flechas. Encher essas aljavas, essas bolsas, era ter muitos filhos que podiam servir como flecha. Por isso que no final do verso 5, ele fala que o homem que tem muitos filhos não será envergonhado quando ele fosse pelejar com seus inimigos na porta. A expressão na porta aponta para a porta da cidade, que era onde se resolviam as queixas, as contendas judiciais lá do povo hebreu. Se alguém fosse desafiado por algum inimigo, prevaleceria sobre ele, ao chegar, para confrontar com vários homens ao seu lado, seus filhos, que ele teve na mocidade. E, ao contrário, quem não tivesse filho se sentiria humilhado, pois teria que lutar sozinho. Nós, filhos, a propósito, devemos defender os nossos pais, está vendo aí? Protegê-los, ajudá-los. É isso que Deus espera de nós. É isso que é justo. Querido ouvinte, apesar de todos os problemas pelos quais a humanidade passa, não podemos concordar com o mundo que coloca a figura da fecundidade como algo ruim, criando estigmas. Expressões preconceituosas muitas vezes são usadas para apontar pessoas que têm muitos filhos. Ah, é parideira, uma renca de filhos. Não acreditemos nisso, no que o mundo diz. Filhos são a herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá aos homens. Embora o homem, de fato, precise ter cautela, organização na procriação, de modo a ter filhos que tenham condições emocionais, materiais e espirituais de cuidar. Sim, os pais devem buscar em Deus e se empenhar constantemente para educar seus filhos. É a missão deles. Ter filho não é brincadeira. Demanda muito dos pais. É como se fosse uma profissão que deve ser constantemente desenvolvida. Pelo fato de existirem tantos filhos desonrando seus pais, alguns chegam a acreditar que o filho só é considerado herança quando eles são bem educados. No entanto, não creio assim. Creio na literalidade desse texto que lemos, que os filhos são heranças recebidas de Deus, da parte de Deus. E vemos isso ao longo de toda a Escritura, que o homem depende de Deus até para gerar filhos. Se Deus der, o homem tem filhos. Se Deus não os der, os homens não os têm. Olha, ouça aí, Gênesis 30. Gênesis 30, verso 1 e 2 diz assim: Vendo Raquel, que não dava filhos ao seu marido Jacó, ela teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos. Ela pediu para o marido dela: Dá-me filhos, senão morrerei. Então o marido, Jacó, se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? O que Jacó está dizendo? Quem dá filho é Deus. Não sou eu sou seu marido, mas eu não posso te dar filho. Porque quem dá filho é Deus. Em Gênesis 29, essa verdade ela é confirmada. 29, versos 31 e 32 diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, Lia era uma esposa, ela era desprezada. Sabe o que Deus fez? Fez com que ela fosse fecunda, ao passo que a outra era estéril. E ela concebeu e deu à luz a um menino, a quem chamou Rúben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição. O filho quem foi que deu? Foi o Senhor. Olha como ela orou. O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um outro filho e disse: Soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. E chamou-se Simeão. Em 1 Samuel, vemos que Ana também confirmou isso. A Ana, porém, o marido dela dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Mas nós lemos mais adiante que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram,
e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, sabe quem? O Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho. Esses são alguns exemplos bíblicos de que está nas mãos de Deus o poder de fazer uma pessoa estéril ou fértil. Ele pode mudar a sorte da estéril, fazendo com que uma mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Querido, você sabia que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada? Jesus nos adverte. Sem ele nada podemos fazer. Sim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Essa é a mensagem do texto. O salmista usa essas ilustrações para mostrar que o agir soberano de Deus é mais essencial para os resultados do que os esforços do homem em qualquer esfera da vida. Devemos também lembrarmos que Cristo, com sua alma, fez o penoso trabalho que nós não podíamos fazer e agora recebemos de graça a salvação. Tudo provém de Deus. Mas como reagir a essa verdade de que tudo provém de Deus? Se Ele nos acrescenta todas as coisas de que necessitamos, como reagir? Devemos, então, priorizar os assuntos do Senhor. É o mínimo, né, que podemos fazer. Busquemos primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, pois essas coisas, todas essas aí, as essenciais, Ele já nos tem acrescentado. Amém.